Eles cumpriam o que estava na palavra de Deus. Só que eles tinham um pecado que estragava tudo isso. Igual uma gota de vinagre põe a perder um barril de mel. O que eles tinham de tão grave que estragava as coisas boas que eles faziam? Eles se achavam melhor do que os outros. Quando uma pessoa se acha melhor do que a outra, ela se perde e põe a perder as coisas boas que ela está fazendo. Quem somos nós para condenar uma pessoa que Cristo salvou? Quem sou eu e você para condenar uma pessoa diante de Jesus? De onde que nós temos essa autoridade? Nós não podemos pôr em xeque a salvação do nosso irmão por causa de coisas supérfluas. Às vezes, por causa de uma ninharia, a gente desanima uma pessoa da fé. Por causa de uma besteira, por causa de um lugar na igreja, a gente expulsa alguém da igreja. Por causa de um diz que me diz que, nós corremos o risco de fazer uma pessoa desanimar de Deus e desanimar dos homens, desanimar da bondade, porque a pessoa olhava para nós e pensava: o Márcio é uma pessoa de Deus, o Márcio é uma pessoa que reza, ele é fiel a Deus. Aí vê o Márcio fazendo uma coisa ruim e pensa: poxa vida, se ele que eu tinha como uma referência, que rezava, que pregava a palavra de Deus, faz isso, imagina então quem está mais afastado. Vai ser pior do que ele. Eu não quero ficar numa igreja assim, já pensou? Que dureza, que coisa dolorosa. Nós não podemos ser ocasião de perdição para aquele por quem Cristo morreu. Porque a mim e a você custa às vezes uma palavra boa manter uma pessoa na fé, mas a Jesus Cristo custou até a última gota do seu sangue. Jesus morreu para que essa pessoa pudesse ter a vida. E o meu irmão, ele tem um Senhor que é Cristo. Ele não vai prestar contas a mim e a você. É que a gente quer as pessoas à nossa volta dando satisfação para a gente. Ninguém tem que te dar satisfação. Ninguém tem que me dar satisfação do relacionamento que essa pessoa vive com Deus. Cada um vai prestar contas a Jesus. Esta pessoa já tem um Senhor. Cada um prestará conta, não do outro. Eu não vou prestar contas da vida da Paula. Quem vai prestar contas da vida dela é ela. Deus não vai confundir os Márcios. Não vai. Não é? Tem gente que confunde. Mas Deus não. Não é? Mas Deus não vai confundir os Márcios. Ele sabe muito bem quem é o Márcio Todeschini e quem é o Márcio Mendes. Eu não vou prestar contas pela vida do Márcio Todeschini. E o Márcio Todeschini não vai prestar contas pela minha vida. Cada um presta contas de si mesmo. E se a gente fica julgando os outros, nós vamos prestar contas disso para Deus. Não mais julguemos uns aos outros antes. Se a gente estiver assim com a mão coçando de vontade de julgar, não é nem a mão, a gente, é a boca. É a boca, a língua coçando de vontade de julgar. Tem uma coisa que a gente pode julgar. Julguemos que ninguém deve pôr diante do irmão algo, nada que o faça tropeçar ou cair. É verdade. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. A palavra de Deus, ela é uma base para nós, mas nos joga sempre para cima. Quem é que você pode ajudar a se levantar hoje? Não importa quem fez a pessoa cair. Talvez foi outro que colocou uma pedra para ela cair. Se fui eu, mais ainda. Mas talvez foi outro. Só que o Senhor não está nos perguntando isso hoje. O Espírito Santo está nos perguntando: quem é que hoje, Márcio, você pode ajudar a levantar? Que obstáculos você pode remover? A quem você pode levar Jesus hoje? Natal está chegando. Que maior presente nós podemos dar para o aniversariante, que é Jesus, do que um coração que se achegou a Ele, porque nós testemunhamos a vida nova em Cristo que nós recebemos de Deus. A quem você pode levantar? O que você pode tirar do caminho da pessoa? Que dúvida você pode remover? Que incentivo você pode dar para que alguém comece a gostar, a amar a Jesus, abrir o coração para Ele e dele receber a força e a cura? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre, e Ele nos mostrará. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, te agradecemos por esta palavra, pela forma como o Senhor abre o nosso coração, pela forma como o Senhor já vai transformando a nossa vida.
Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de ter sempre este coração aberto à Tua palavra, às Tuas novidades. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de ouvirmos a Tua voz, para que o Senhor nos mostre quem hoje eu preciso ajudar a se levantar. Quem hoje pode ser ajudado pelo fruto da Tua palavra na minha vida, Senhor Jesus. Dá-me a graça de não julgar, Senhor Jesus. Dá-me a graça de olhar com misericórdia, Senhor Jesus. Dá-me a graça de acolher aqueles que são fracos na fé. Dá-me a sabedoria, Jesus, de saber o que oferecer a eles. Dá-me, Senhor Jesus, a graça de saber esperar. E aqui eu convido você a rezar por aqueles da sua família que estão afastados, que até mesmo rejeitam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue agora nas mãos do Senhor e peça esta graça de saber esperar. Porque o Senhor quer salvar a todos. Esta é uma certeza de fé que nós entregamos em Tuas mãos, Senhor Jesus. Obrigado pelos frutos da Tua palavra em nossa vida. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou o meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Somente uma voz tão forte e verdadeira como a voz do Senhor pode calar o nosso coração. Um coração muitas vezes agitado pelas ondas do dia a dia, pela luta e batalha da vida. Quem de nós não sofre? Quem de nós não sofre com doenças? Quem não sofre com a perda de entes queridos? Quem não é magoado? Quem não sente raiva? Como nós vamos calar o nosso coração para não julgar o irmão, para amar o irmão, para fazer o que Jesus faria no nosso lugar? Essa é uma pergunta que Monsenhor Jonas, Padre Jonas, né, que ele gosta que nós chamamos ele, o padre nos ensinou que como é que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? E uma dica que eu aprendi com a Canção Nova: a gente precisa olhar nós mesmos. Em vez de julgar o outro, julgue a você. E você no lugar do outro?
é um exercício. Um dia, um momento a gente vence, em alguns momentos a raiva parece que é maior, não é? As palavras saem do jeito que a gente não quer que ela saia. Mas o bonito é ver o testemunho, porque os próprios irmãos aqui em casa mesmo, na comunidade, ou então na nossa família, a gente vai vendo a luta do outro, né? Errou um dia escutou o outro falando mais áspero, outro dia escutou o outro falando mais doce. Mas é um exercício de fé.